A área da saúde é promissora e oferece boas oportunidades de trabalho e salários compatíveis com a função desempenhada. Investir em um curso de medicina e escolher uma boa instituição de ensino são decisões que devem ser tomadas com muito critério. Por isso, é fundamental que o estudante procure conhecer muito bem as opções de universidades e opte por uma instituição com boa reputação no mercado. Escolher a especialidade que se quer seguir na carreira na medicina também é uma decisão importante para quem deseja ser médico. O curso de medicina, o mais novo investimento da Universidade Castelo Branco, oferece infraestrutura diferenciada e metodologia de ensino inovadora para a formação de um bom profissional. E o melhor é que está aqui no coração da Zona Oeste. Da Universidade Castelo Branco, o CB em Foco desta semana é sobre a importância da escolha de uma boa universidade na formação profissional. Neste episódio, você vai entender como a Universidade Castelo Branco forma bons profissionais de saúde, em especial os nossos futuros médicos. O nosso convidado de hoje é o coordenador do curso de Medicina da Universidade, o professor Aníbal Gil Lopes. Ele é médico e doutor em Fisiologia de Órgãos e Sistemas, área que também tem livre docência. Professor, doutor Aníbal, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por você estar aqui hoje, contribuindo, falando um pouco para a gente sobre a escolha de uma boa universidade e especialmente sobre o nosso curso de Medicina da Universidade Castelo Branco. A primeira pergunta que eu gostaria de saber do senhor é sobre quais os pontos positivos que a UCB oferece que pode se tornar um diferencial quando se trata de infraestrutura do curso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa entrevista e poder colocar algumas ideias, algumas impressões a respeito do tema que a senhora me apresenta. Em primeiro lugar, eu gostaria de recordar que a Universidade Castelo Branco, ainda que tenha aberto o seu curso há um ano, é uma instituição de ensino presente nesta região oeste, em Realengo, portanto a parte interna da região oeste do Rio de Janeiro. Ela tem uma presença de mais de 50 anos e foi uma universidade que contribuiu para que muitas famílias tivessem a oportunidade de seus filhos, seus membros, obterem os seus primeiros diplomas universitários. E nós sabemos que a educação ela é transformadora, não só daquele que obtém o seu diploma universitário, no caso, como de sua família, de todo o seu ambiente. Portanto, ao longo desses 50 anos, a UCB teve um papel extremamente importante, eu diria, na transformação social e econômica desta região. Raras são as famílias de Realengo e arredores que não tiveram quer seus filhos na escola de aplicação, portanto, no ensino fundamental, secundário, ensino médio, como muitos que obtiveram seus diplomas universitários nessa instituição, que tem cursos de grande tradição, como, por exemplo, a educação física, com um parque de educação física, piscina olímpica, quadras de esporte, e que também tem tido um impacto imenso na qualidade de vida e na formação dos jovens de nossa região. O curso de Medicina é o último curso criado por essa universidade, que é facilmente reconhecida pela população da região oeste do Rio de Janeiro. O seu curso de Medicina, portanto, também é voltado, primariamente, para a realidade desta região. Esse é o seu primeiro diferencial. É um curso aberto, onde muitos de nossos alunos são provenientes desta região, onde a nossa inserção é no sistema básico de saúde desta região e onde nós pretendemos formar médicos que tenham a sensibilidade e a formação técnica profissional capaz de trazer melhores condições de saúde para a região oeste do Rio de Janeiro. É claro que qualquer pessoa de qualquer lugar do país ou da cidade podem vir se inscrever e fazerem um curso aqui. Todavia, nós temos uma responsabilidade social, diria eu, em relação a esta região. Não só de acolher os alunos desta região, mas, acima de tudo, que toda a nossa atividade de ensino, a nossa interação social, seja com esta população. A região oeste do Rio de Janeiro é talvez uma das maiores regiões do município, mas também é uma região com inúmeras carências.
certo modo, é uma região um pouco esquecida, em onde muitos dos nossos bairros, na realidade, são bairros dormitórios, onde as pessoas moram aqui, mas desempenham suas atividades laborais em outras partes da cidade. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de colocar em relação ao nosso curso é que ele é um curso que ele nasce na região oeste e ele pensa dentro da sua realidade na região oeste. Muito bom. Quanta coisa positiva que a gente percebe como diferencial, mais uma vez, que a Universidade Castelo Branco contribui e mantém a sua tradição de olhar para a população da Zona Oeste. Professor, o curso está no seu terceiro ano, é isso? Não. Eu gostaria de acrescentar mais algumas coisas. Eu acho que hoje criar um curso de medicina dentro de uma cidade, de uma região do país, com tantas ofertas de curso de medicina, envolve também a gente saber como é que a gente pode ser um curso de qualidade, um curso que possa ser referencial. Nosso curso começou há um ano atrás, portanto, o curso de medicina é por períodos, são 12 períodos, 6 anos de curso. Está no terceiro Exatamente período. neste momento estamos iniciando o terceiro período, ou seja, está entrando a terceira turma de alunos neste curso, nessa universidade. A universidade, ela tem a preocupação de trabalhar com tecnologias de ensino que são aquelas referenciais no mundo contemporâneo, eu diria, em padrões internacionais. Para isso, temos feito um grande investimento em laboratórios. Nós temos, por exemplo, um ensino de morfologia, de anatomia, histologia, baseado em plataformas digitais, onde nós podemos navegar nas estruturas biológicas, no corpo humano, uma linguagem mais simples, em todas as direções, em todas as profundidades, onde digitalmente nós podemos ir dissecando, retirando camadas, estruturas, evidenciando o caminho das outras estruturas. Um novo conjunto de laboratórios, inclusive do ponto de vista físico. Nós tínhamos começado numa área do edifício da universidade e resolvemos fazer um laboratório de grandes dimensões, acolhendo todas essas, eu diria, esses instrumentos, não é? Essas tecnologias de ensino. Por outro lado, nós temos tido uma preocupação muito grande com um corpo docente muito bem qualificado. Ou seja, nós temos uma taxa, um número, uma proporção de professores com doutorado muito acima daquela exigida pelo MEC. Nós entendemos que o ensino não é só disponibilidade de salas, de prédios, de material físico, mas que o ensino, antes de tudo, é uma relação humana. E, portanto, o professor, ele é uma parte essencial. E na busca de estabelecer um quadro de professores, nós temos buscado e temos tido a felicidade de encontrar profissionais muito qualificados para serem os professores desse curso. Esses professores realmente, muitos dos quais são pesquisadores nas suas instituições de origem, ou que foram pesquisadores em outros momentos de sua vida, eles podem trazer um ensino que não seja simplesmente a repetição daquilo que encontraríamos em qualquer livro. Eu diria hoje, em tempos contemporâneos, se encontraria em qualquer YouTube, em qualquer gravação. Porque a experiência pessoal, a capacidade de correlacionar conhecimento, isso se adquire ao longo de muitos anos. E essa é a grande figura do professor. O professor não é unicamente aquele que apresenta algum tema, mas é aquele que é capaz de correlacionar esse tema com muitas outras situações concretas de vida. Isso os livros não fazem. E também um professor jovem nem sempre tem experiência suficiente para isso. Razão pela qual a nossa exigência, a nossa busca de termos professores, um grande número com doutorado, por exemplo, é uma marca que eu gostaria de deixar clara, e eu como coordenador do curso, gostaria de deixar como um selo de qualidade no nosso curso. Muito bem, professor. De todos esses pontos que o senhor levantou, como coordenador do curso, o que o senhor destacaria para a gente como se fosse um diferencial maior? Está na infraestrutura, está no corpo docente, está na atenção, no que motiva mais o aluno? O que o senhor destacaria assim? Esse é o nosso principal diferencial. Olha, eu não gostaria de destacar, porque eu acho que todos esses aspectos são igualmente importantes. Não adianta eu comprar o que nós fizemos, não é? Equipamento de última geração de ensino, plataformas digitalizadas, modelos, médicos formados há muito mais tempo,
nem têm a noção de como é que se faz hoje o ensino, como que ele acontece. Mas só ter o equipamento não basta. Eu tenho que ter quem seja capaz de usar o equipamento, mostrar o equipamento. Por exemplo, nós estamos nesta semana, numa semana pedagógica, onde nós reunimos todos os professores e nós tentamos estabelecer entre eles as conexões entre os seus ensinos para que o aluno não seja levado por visões parciais, mas que tudo aquilo que um professor ensina esteja em consonância e dentro de uma mesma dimensão para ampliar o aprendizado e torná-lo o mais concreto possível. Vou dar um exemplo, como nossa metodologia de ensino escolhida pela instituição. A nossa metodologia de ensino é baseada na integração de conhecimento. Então, por exemplo, eu terei disciplinas que estão tratando do mesmo tema com olhares diferentes. Eu tenho vários professores em uma mesma disciplina, cada um com um olhar diferente. Eles dão aula em momentos diferentes, teoricamente o seu conteúdo se complementa e temos várias disciplinas desse tipo. Mas depois nós temos, por exemplo, uma disciplina com 2 professores em sala de aula, que é pouco usual, onde é uma disciplina, a gente chama temas integrados, onde, através de casos clínicos simples, dependendo se é o primeiro período, o momento da formação, isso vai adquirindo uma complexidade maior ao longo do tempo, mas onde aqueles conhecimentos teóricos, laboratoriais, aprendidos pelo aluno em diferentes estudos, em diferentes disciplinas, eles são trazidos a uma reflexão contextualizada, através de um caso clínico, por exemplo. Então, eu acho que um grande diferencial do nosso curso é exatamente usarmos metodologia, capacidade de professores, mas tentando levar o aluno a consolidar um conhecimento que não é unicamente teórico, é um conhecimento profundamente alicerçado na teoria, mas desenvolvido dentro de situações concretas e práticas. Como todas as faculdades de medicina contemporâneas, o aluno entra em contato com o Sistema Básico de Saúde, o SUS, não é? O Sistema Único de Saúde, desde a sua primeira semana na universidade. E, portanto, é um dos objetivos que o MEC, o Ministério da Educação, coloca, é que são as diretrizes curriculares do curso de medicina. O MEC nos coloca como objetivo que a gente consiga formar um profissional com habilidades, competências que correspondam às necessidades do Sistema Único de Saúde. Isso é muito claro na legislação, nas normas do Ministério da Educação. E é isso que nós estamos tentando fazer, formar um profissional profundamente, eu diria, com a sua sensibilidade humana, um profissional humanizado, um profissional com grande sensibilidade social, um profissional com grande conhecimento da realidade de saúde do país. Essa grande e fabulosa realidade do Sistema Único de Saúde, que é um privilégio. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde nós encontramos uma saúde como direito de todos, né? Como a nossa Constituição coloca. Então, o nosso médico formado, é esse médico que nós pretendemos formar no curso de Medicina da Universidade Castelo Branco, seguindo as diretrizes curriculares do MEC, é um médico que desde o início ele deve estar voltado para as realidades sociais, as necessidades de saúde de uma população concreta, no nosso caso, a população da região oeste. Muitas vezes a gente pensa em saúde, não como saúde, mas como doença. A gente acha que o médico é o que trata de doença. E que há um certo equívoco nisso. O médico, acima de tudo, é aquele que é capaz de prevenir a doença. Prevenção. É aquele que é capaz, inclusive, de atuar em dimensões que não são na relação médico-paciente, mas nas relações sociais. Por exemplo, Rio de Janeiro, as suas questões de esgoto, as suas questões de coleta de lixo, tudo isso são aspectos médicos. Tá? Saúde pública. Saúde pública. Ou seja, nós queremos formar um médico que não seja aquele que atenda um doente fora de contexto, mas que atenda o doente, o paciente, dentro de um contexto muito mais amplo e que não esteja interessado somente em doença, mas, acima de tudo, que ele esteja interessado em saúde e saúde para todos. O professor explicou muito bem, ressaltou muito bem a questão dessa metodologia de ensino inovadora da Universidade de Castelo Branco. Tendo como base essa metodologia, como foi construída a grade curricular do curso?
Olha, há algumas normas estabelecidas pelo MEC que todas as faculdades devem seguir. Por exemplo, curso de medicina, ele necessariamente é presencial. Nós não temos nenhuma disciplina online ou à distância. Segunda coisa, a legislação estabelece que o número mínimo de horas para o curso de medicina são 7.200. Nosso curso tem 8.360, ou seja, ele está nessa média de cursos com uma carga horária de ensino maior do que aquelas que têm menos de 8.000 horas. O MEC estabeleceu, há poucos anos atrás, por exemplo, uma disciplina que se chama uma disciplina de extensão à comunidade, que corresponde a 10% da carga horária total do curso. Como nosso curso tem 8.360, nós temos que ter 840 horas nessa disciplina, que nós distribuímos nos 8 primeiros períodos, cerca de 100, 110 horas cada semestre. Essa é uma disciplina, por exemplo, que, por indicação, exigência do MEC, o aluno deve ir em direção à sociedade local, não é? Analisar seus problemas, fazer pequenos projetos de pesquisa que possam redundar para esta comunidade em algo concreto. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Qual é a distribuição de certas doenças nesta área? Qual a distribuição em faixas etárias? Nós temos problemas que a gente não pode jamais deixar de ter sensibilidade, são populações especiais, grupos especiais na comunidade. Quais são suas necessidades? Então, esse tipo de disciplina leva ao contato do aluno com a comunidade para uma percepção muito real de suas realidades e o exercício da construção de propostas de solução. Então, são metodologias de ensino, são formas de nós desenvolvermos ao longo de 6 anos, é um curso longo, não é? É o mais longo que existe em termos de curso de graduação no país, mas ao longo de 6 anos prepararmos esse médico que ele possa ser um fator de transformação na sociedade. Muito bem. Eu tinha várias perguntas, mas na verdade o senhor, com muita inteligência e competência, já respondeu, já esclareceu muito bem pra gente. A senhora é muito generosa. Não, o que é o curso de medicina da UCB e falou a sua metodologia, a grade curricular e, acima de tudo, os diferenciais, o compromisso que a UCB tem hoje com esses novos profissionais, com essa universidade que a gente começou aqui, o nosso assunto é a importância da escolha de uma boa universidade na hora de você investir em um curso tão importante como é, de uma responsabilidade tão grande como todos os outros, mas especialmente a função de médico. A senhora toca em um assunto extremamente importante para aquele que deseja ser médico. Eu diria que não é só ser médico, mas trabalhar na área da saúde. A primeira condição fundamental é gostar de gente. Quem não gosta de pessoas não tem o perfil adequado para cuidar de pessoas. Segunda coisa, medicina é um curso muito amplo. Há certos cursos universitários que abrem múltiplas portas e outros cursos são muito específicos. E isso não tem nada a ver com a qualidade do curso, mas tem a ver com a possibilidade de um jovem ou de uma pessoa que não tem ainda muito bem definido os seus desejos, qual é o caminho que vai percorrer. Tem, por exemplo, um curso de odontologia. É um curso que tem várias especialidades, mas é um curso que quem não tiver interesse na região bucomaxilofacial não fará o curso. A medicina, eu fui fazer medicina quando eu era muito jovem e quem influenciou profundamente a minha escolha foi uma de minhas irmãs mais velha do que eu. E ela tinha e tem muito bom humor e é muito perspicaz. Ela me disse, olha, se você tiver gosto por mecânica, você vai ser ortopedista. Se você gostar de literatura, você faz psiquiatria. Se você gostar de crianças, você faz pediatria. E ela foi elencando uma série de possibilidades, me mostrando que o curso de medicina, qualquer que seja o nosso desejo, a nossa aptidão, se eu gosto de direito, faz medicina legal. Qualquer que seja a nossa aptidão, nós encontraremos uma área de atuação que nos permite sermos felizes. A não ser que alguém seja muito rico, todos nós temos que trabalhar, não é? E é muito importante que a gente escolha uma atividade laboral, uma profissão, em que o trabalho não seja um dever, uma obrigação desagradáveis, mas que seja realmente alguma coisa que nos completa e que nos faz profundamente felizes. Que a gente saia de casa todo dia com alegria para ir e volte com alegria de nosso trabalho.
Então, para um jovem, eu diria que medicina é um desses cursos que pode abrir os horizontes tão largos em que cada um encontrará o seu espaço de felicidade. Fica a dica, a inteligência, o norte a ser seguido. Professor, eu ficaria um dia inteiro aqui conversando com o senhor, mas teremos outras oportunidades, com certeza. O senhor possa voltar para contribuir com a gente com mais informações, com mais pontos importantes desse curso, dessa maravilha, desse investimento da Universidade de Castelo Branco na Zona Oeste. Para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente qual é o perfil do aluno de medicina da universidade hoje, como é que eles chegam a Castelo Branco? Eles chegam preparados para essa nova universidade, para essa complexidade e para esse espaço que a Castelo Branco oferece para eles? Eu acho que a questão não é unicamente o curso de medicina. Eu acho que a gente tem que olhar para a própria, eu chamaria demografia, como é que a população está se desenvolvendo nos últimos 30, 40, 50 anos. A partir da década de 60, basicamente, houve uma grande implementação de controle de natalidade em grandes partes do mundo. Não no mundo inteiro, mas no mundo ocidental particularmente. De tal forma que o número de filhos foi diminuindo e hoje, por exemplo, não é hora de se criar escola ou ensino médio, porque não tem criança para atender o número de vagas existentes. E a gente vê as escolas tendo que fechar as portas, uma atrás da outra, por falta de aluno. E isso também ocorre com a universidade. O número de jovens hoje é muito menor do que o número de jovens de 20 e 30 anos atrás. Todo o sistema foi planejado para atender um número maior. E hoje há mais vagas do que aquelas necessárias para a população. Razão pela qual inúmeros cursos de graduação têm sido fechados em quase todas as universidades. Hoje a demanda para vários cursos não é suficiente para mantê-los. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente vive um momento da sociedade muito particular, uma população que envelhece com um número menor de jovens. E, portanto, as profissões necessárias neste momento são profissões capazes de cuidar do idoso. É uma das vertentes, não é? Portanto, a gente tem que olhar para isso sabendo que há momentos diferentes. Então, qual que é o candidato que eu terei para o curso de medicina hoje, aqui na região oeste? Uma parte de nossos candidatos são jovens, de fato, mas a parte maior não são jovens. São profissionais da área da saúde, às vezes nem da área da saúde, mas são aqueles que estão com o reingresso na vida acadêmica. A legislação prevê o reingresso daqueles que já têm diploma universitário. É um sistema alternativo ao vestibular. Então nós temos um número bastante grande de alunos que são enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, advogados, administrador, que em algum momento de suas vidas tiveram desejo de fazer medicina e por razões econômicas, na realidade, não o fizeram quando jovens. E que agora, com a vida estabilizada economicamente, eles já podem realizar esse desejo. Então nós temos o aluno com maior idade no nosso curso. Eu presumo que ele terminará o curso chegando aos 80 anos. Que delícia! É uma exceção, não é? Mas alunos na faixa dos 30, 40 anos, temos vários. Ou seja, também nós estamos abrindo a possibilidade para profissionais da área da saúde reiniciarem a sua formação agora na área médica, realizando, muitos deles, um sonho, porque quando, 20 anos atrás, 25 anos atrás, eles não tiveram oportunidade de ingressar em um curso médico. Então, também é um detalhe dos nossos alunos, né? Uma característica dessa faculdade é que a gente tem pelo menos a metade dos alunos são portadores de diploma. Muito bom. Todos os caminhos levam ao CB. Professor, muito obrigada. Eu queria que o senhor fizesse então as suas considerações finais para quem está nos ouvindo, para quem está na UCB, para quem pretende fazer medicina na UCB. Eu diria que há algumas coisas fundamentais. Primeiro, tudo que nós fazemos, nós deveríamos ter a consciência clara, fazemos para sermos felizes e fazermos outras pessoas felizes. Alguns acham que dinheiro faz feliz. Esse talvez seja um grande engano. Mas que a gente saiba, através dos instrumentos, de nossas habilidades, de nossas competências, criarmos em nós próprios
a felicidade, a paz interior e sermos capazes de construir isso em nossa sociedade. E o curso de medicina é muito apto para isso. E eu diria que com grande alegria, talvez possamos nos encontrar nessa relação de professor-aluno aqui na UCB. Muito obrigada, foi um imenso prazer conversar com o senhor, enriquecedor. Muito obrigada pela contribuição, muito obrigada pelo trabalho que está desenvolvendo à frente desse curso. Muito obrigada a todos pela audiência. Este foi o UCB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, que está disponível na sua plataforma de áudio preferido. Esse episódio contou com a participação de Ana Carolina Almeida, no roteiro e produção, Bruno Silento, direção e edição de áudio, e eu, Elza Calazans, que conversei com o professor Adíbal. Muito obrigada e até o próximo episódio.